Educação à distância, mudando realidades. Olá, muito prazer. Meu nome é Frederico Greco. Eu sou mediador de conflitos certificado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Estou aqui hoje com vocês para continuarmos nessa formação em mediação de conflitos. Esse talvez seja o nosso segundo passo. Está aqui conosco também a professora Rose, mais uma vez. Seja bem-vindo, seu apoio vai ser muito importante, professora. Muito obrigado. Obrigada ao senhor e você, né? Sim, sim. E aí vamos aqui aprender um pouquinho mais, né, de como mediar o conflito. E a gente sabe que esse conflito, infelizmente, ele é eminente dentro do sistema de garantia de direito, mas a gente vai buscando estratégias e eu estou aqui para auxiliar e ajudar aqui os colegas cursistas, mandando as suas perguntas e a gente tentando ajudar. Ótimo, professora Rose. Sem dúvida, essa questão do conflito, ela é muito importante para a socioeducação, né? Não só para a socioeducação, mas no nosso caso aqui, para a socioeducação. O que é importante nesse encontro? Eu penso que vocês, de alguma maneira, já leram a apostila, já tomaram conhecimento ali do que foi escrito, dos conceitos, das diretrizes, e agora nós vamos frisar um pouco no que está no primeiro capítulo da apostila, essa nossa primeira teleaula, que vai versar sobre a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente e sua relação com a mediação de conflitos, a comunicação não violenta e a teoria do conflito. E quais são os objetivos dessa primeira teleaula? Conhecer a relação da doutrina da proteção integral da criança e do adolescente com a mediação de conflitos, identificar a comunicação não violenta e a violenta e conhecer a teoria do conflito. Então vamos lá nessa jornada. Eu vou usar uma metodologia em que eu vou ler os slides, até para facilitar para quem está aí nos polos. Eu vou ler o slide todo, quem quiser me acompanhar na leitura ou só ouvindo, ok. E depois eu vou fazer as explicações relativas àquele slide, ok? Bom, a mediação de conflitos, ela visa efetivar a doutrina da proteção integral de crianças e adolescentes. Efetivar direitos ou deveres, 2 pontos. As pessoas aprendem a agir realizando direitos ou poderes e deveres pelo diálogo. Exemplo, assegurar o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer. Então, pois bem, vamos lá. A mediação de conflitos é uma técnica de gestão de conflitos que possibilita para os próprios envolvidos no conflito aprenderem com o conflito e aprenderem a garantir e preservar os direitos que estão presentes naquele conflito. Então, quando a gente vai estudar a mediação de conflitos e a sua relação com o direito, e aí no caso com o direito da criança e do adolescente, é sempre nessa perspectiva de efetivação. A mediação ajuda a efetivar o direito da criança e do adolescente. E no nosso caso aqui, a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente. O que é efetivar? Efetivar é os cidadãos aprenderem a fazer o que o conteúdo da norma jurídica dispõe. Porque uma coisa é o juiz aplicar essa norma, aplicar uma sanção, um operador do direito qualquer que não seja o juiz, atuar na sua alçada para aplicar a norma jurídica. Outra coisa bem diferente disso é os cidadãos, as famílias, as comunidades, os adolescentes aprenderem a seguir o que a norma diz. Voluntariamente. Isso é obtido através da mediação de conflitos. A mediação não é o único método capaz de efetivar os direitos da criança e do adolescente e a própria doutrina da proteção integral. Não é o único. Existem outros métodos que são capazes de efetivar.
Mas sempre que nós falamos em mediação de conflitos, nós estamos falando em efetividade do direito, conferir efetividade. O que é isso? A norma sair do papel, a lei sair do papel e ir para a realidade das relações e das comunidades. Ok? Então essa é a relação principal da mediação de conflitos com a doutrina da proteção integral das crianças e adolescentes. Nesse sentido, gente, o Conselho Tutelar pode usar a mediação como uma medida específica de proteção para casos de conflitos que demandarem orientação, apoio e acompanhamento temporário para a família, em consonância com o artigo 101, inciso 2 do Estatuto da Criança e Adolescente, né? O nosso ECA, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Então, o que significa isso? Como que o conselheiro pode usar a mediação, pode mediar os conflitos, praticar a mediação? Através do que dispõe o artigo 101, inciso 2 do ECA. Porque essa norma do inciso 2 prevê a aplicação da medida de proteção, que é o acompanhamento temporário daquela família. Então, nós veremos aqui em que situações que é possível o conselheiro acompanhar por um período de tempo essa família e usar nesse acompanhamento a mediação de conflitos. Né? Nós veremos em que situações que acontece, mas é a ideia de... Não é uma ideia do conselheiro simplesmente fazer 1 ou 2 atendimentos com a família. É a ideia de que ele tenha um tempo maior de acompanhamento com essa família e durante esse período ele faz os encontros da mediação. Pode ser 2 semanas, 1 mês, 2 meses, vai depender do caso, vai depender da própria disponibilidade de tempo do conselheiro, para ele se organizar, para ele ter esses momentos em que ele vai estar mediando o conflito com a família, e vai depender também do próprio conflito, do próprio assunto, e como que a família vai reagir ou se empoderar durante essa mediação. Ok? Mas o fundamento legal, artigo 101, inciso 2, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse sentido, o conselheiro tutelar aplicará a mediação sem atuar de maneira jurisdicional, isto é, sem decidir os conflitos familiares como se fosse um juiz de direito. Aqui nós temos exemplos de conflitos que podem ser mediados pelo conselheiro. Então, casos de infrequência, indisciplina e evasão escolar, casos de ausência ou falta de apoio paterno ou materno, pequenas brigas e rixas nas famílias, escolas ou comunidades. Casos com relatos de violências e crimes não devem ser mediados, mas encaminhados para as autoridades competentes. Então, vamos entender isso aqui, pessoal. Primeira coisa, o conselheiro ele não vai decidir o conflito para a família, porque isso é função do juiz de direito, isso é atuar de maneira jurisdicional. E o próprio ECA veda essa atuação para o conselheiro tutelar. Então a primeira coisa é, a mediação não serve para o conselheiro decidir o conflito para a família. Ah, você vai fazer isso, você vai pagar aquilo, você vai fazer essa convivência dessa maneira. Não. A mediação... O trabalho do conselheiro na mediação é empoderar a própria família para que ela decida os seus conflitos. Ela elabore as decisões dos seus conflitos, né? E aí, quando a gente fala em decidir, está embutido aconselhar, sugerir. Ah, então o conselheiro não pode sugerir uma solução para um conflito numa mediação? Não. Ele vai empoderar a própria família para que a família se escute, melhore a comunicação e eles comecem a elaborar essa solução. Tudo bem que em algum momento, que não seja durante a mediação, o conselheiro pode prestar um aconselhamento, uma orientação, mas durante a conversa realizada na mediação, não é papel do conselheiro, enquanto mediador, aconselhar, sugerir soluções, decidir aquele conflito. Tá? E
Os casos, aqui tem alguns exemplos de conflitos que podem ser mediados. Então, questões ligadas à escola, o adolescente ou a criança não está com problemas na escola, em frequência, em disciplina, ou não está frequentando a escola. Problemas dentro do seio familiar, falta de apoio da família, pequenas brigas que não sejam, né, brigas que contenham violências ou atos mais importantes, né, atos crimes e tudo, atos infracionais. Esses casos, sim, o conselheiro pode aprender a fazer a mediação, trazer para a mediação. Quando houver no relato de algum atendido da família, porque aconteceu esse crime ou essa violência, um abuso, uma agressão física, não é um caso para ser mediado. Possivelmente o conselheiro vai tomar uma outra medida de proteção, um outro encaminhamento e não proporcionar a mediação através do artigo 101, inciso 2, que seria o acompanhamento, né? Nesses casos de violência, a mediação não deve ser usada pelo conselheiro. Bom, seguindo aqui agora, entendendo um pouco mais sobre o conflito e a comunicação violenta e não violenta. Então, na raiz de todo conflito, pode ser encontrado um padrão de linguagem ou de comunicação violenta. O início de toda comunicação violenta é, primeiro, julgar ou avaliar alguém ou a sua conduta, que induz a 2, um sentimento de raiva, que por sua vez induz a 3, desejo de punir aquele que supostamente agiu de maneira considerada errada por quem o avaliou ou julgou. O desejo de punir se baseia em modos de incutir dor ou sofrimento ao outro, na esperança de que, quarto lugar, pelo sofrimento acarretado pela punição, o outro se arrepende e mude o seu comportamento errado. Gente, vamos entender isso aqui, ó. Isso aqui é a lógica da comunicação, uma comunicação que a gente pode entender como violenta. Violenta em que sentido? Eu primeiro julgo a conduta de alguém. Mas o meu filho, ele é um preguiçoso, por exemplo. Isso é um julgamento que eu posso fazer numa observação sobre o meu filho, numa conduta qualquer dele. Então eu falo, meu filho é preguiçoso. Quando eu faço esse julgamento do meu filho, o que vai acontecer comigo, com o meu psiquismo, com as minhas emoções? Eu vou ter uma irritação, um sentimento de raiva, né? Ou um sentimento de raiva leve, uma irritação, ou dependendo do caso, um sentimento de raiva até mais aflorado, e dependendo do caso, gente, esse julgamento pode gerar até uma ira, um sentimento de ira, de fúria, de ódio, dependendo ali do conflito, do acúmulo do conflito. E aí, quando eu estou com esse sentimento de raiva, porque eu julguei meu filho dizendo que ele é preguiçoso, esse sentimento de raiva vai me fazer querer punir o meu filho. Sim, o sentimento de raiva é como que um combustível para eu buscar a punição daquele que eu julguei. Se é o meu filho que eu falei que ele é preguiçoso, se eu sentir raiva porque eu julguei que ele é preguiçoso, eu vou querer puni-lo ou castigá-lo. Então eu vou... o que é a punição? Qual que é a ideia da punição, do castigo? Eu vou incutir dor nele, algum tipo de sofrimento, para ele, através desse sofrimento, se arrepender daquela maldade, no caso a preguiça, ele vai se arrepender, ele vai mudar pelo sofrimento que eu vou incutir, e assim ele vai deixar de ser preguiçoso. Pelo sofrimento acarretado pela punição, ele vai deixar aquele mau comportamento. Então, essa é a lógica da comunicação violenta. Segundo o psicólogo social Marshall Rosenberg, nós nos comunicamos assim de maneira violenta toda vez em que eu julgo ou avalio o comportamento do outro, eu vou sentir raiva, eu vou querer puni-lo ou castigá-lo, que é nada mais, nada menos do que incutir alguma dor, algum sofrimento sobre aquela pessoa, na esperança de que ele mude, que ele se arrependa e transforme o seu comportamento. Então,
um mediador, um conselheiro mediador de conflitos, ele deve ter bastante clareza desse padrão de comunicação violenta. Por quê? Para ele ajudar a família a sair desse padrão de comunicação. Para o bem da criança e do adolescente, para o bem da própria família, para o bem da comunidade, né? Agora, uma coisa importante a gente deixar bem claro aqui. Esse padrão de comunicação violenta é um padrão normal da nossa sociedade, infelizmente. Infelizmente, nós fomos criados e educados para interagirmos assim em situações de conflito. Se eu estou com um conflito com alguém, eu vou normalmente seguir esse caminho. Eu vou julgá-lo como quem está agindo errado, porque a culpa normalmente está no outro. Eu vou sentir uma irritação ou uma raiva por causa daquela conduta, e com essa raiva eu vou querer puni-lo, eu vou puni-lo efetivamente. E com essa punição, na esperança de que o outro se arrependa e mude. Agora mesmo, antes de vir para cá gravar essa aula, eu presenciei essa situação. Uma mãe com 2 filhas no corredor aqui da escola, a filha com uma sacolinha de plástico na mão, e ela estava desatenta com a sacolinha, deixando a sacolinha bater na parede, no chão. E a mãe prontamente julgou aquela conduta da filha como errada, falou: você está deixando bater a sacola, vai quebrar os biscoitos que estão aí. Tomou a sacola da mão dela e falou: você vai comer os biscoitos que estão quebrados para você arrepender. Então olha só, um exemplo claro de como que a comunicação violenta opera. Essa mãe fez uma observação julgando a conduta da filha como errada, porque ela não estava sabendo levar a sacolinha, deixando a sacolinha bater na parede, no chão. Ao julgar, ela ficou irritada. E ao ficar irritada ou com raiva, ela estipulou um castigo para a filha, uma punição. Nesse caso você vai comer os biscoitos quebrados. Uma coisa banal, mas às vezes isso se torna algo muito maior dependendo do conflito. Então, o mediador conselheiro, ele precisa primeiro entender esse padrão de comunicação não violenta para ajudar a família a sair dele. Não é algo que acontece da noite para o dia, é algo que acontece aos poucos. Ok? Seguindo aqui então, exemplos de situações de conflitos que chegam ao conselho e que podem estar nesse padrão de comunicação violenta. Então temos aí, conflito 1, separação ou divórcio do casal com reflexo no relacionamento com os filhos ou filhas, incluindo a participação de novos parceiros dos pais. Nesses casos, normalmente nós temos relatos de alienação parental, falta de contribuição com alimentos, discussões sobre guarda ou visita de filhos, reclamos com cuidados inadequados com os filhos, etc. Se houver relatos de violência, esses não são casos adequados para o conselho mediar. Então é muito comum chegar até o conselho uma mãe ou um pai, ou até mesmo um adolescente, falando de um contexto familiar em que há um divórcio, em que houve uma separação. E nesse contexto familiar, existem, infelizmente, algumas dessas práticas, ou de alienação parental, ou de discussão até mesmo judicial, de guarda, visita, alimentos. Reclamos de um pai em relação ao outro, que o outro não está cuidando bem do filho ou da filha. Casos assim, gente, normalmente eles trazem relatos de alguma violência. Pelo desgaste do término da relação, da separação, do divórcio, se for o caso do casal ter sido casado, né? Mas nem sempre vai ser o caso, às vezes é uma separação mesmo, uma dissolução da sociedade ali, da união estável, da sociedade conjugal. Então, a princípio, casos como esse talvez não sejam adequados, a não ser que, apesar dessas características, os pais consigam se respeitar, consigam um escutar o outro minimamente, e não há esses relatos de crimes e violência. Então, o conselheiro vai precisar averiguar, mas a princípio, casos como esse são indicativos de que não caberia a mediação. Seria o caso de um outro encaminhamento, uma outra medida de proteção, ok? Em conflitos desse tipo,
pensamos que o sentimento de raiva é causado, entre aspas, pela conduta do outro, que agiu de forma errada. Mas a raiz de todo e qualquer sentimento é alguma necessidade que a pessoa tem naquela situação de conflito e que não foi ou não está sendo atendida. Então, pensando aqui, o conflito 2, o segundo exemplo de conflito. Conflito entre uma mãe ou pai e filho, ou filho adolescente, com um bebê recém-nascido. Normalmente esses conflitos têm preocupações ligadas à dificuldade atual com o bebê e o futuro da criança e dos filhos que são pais. Casos assim podem ser adequados para o conselho mediar. Então vamos pensar aqui duas coisas. Primeiro, a gente precisa desmistificar essa ideia de que o outro é que me faz raiva. A mediação pode trabalhar isso, é claro, como eu disse, não é algo que vai mudar rápido, mas essa tomada de consciência, a raiva é fruto de alguma necessidade que a pessoa tem que não está sendo atendida. É claro que o que o outro fez pode contribuir para despertar meu sentimento de raiva, mas nunca é a causa. A causa é a minha própria necessidade, alguma necessidade que eu tenha naquela situação. Esse exemplo que eu dei da mãe com a filha, com a sacolinha de biscoito, talvez uma necessidade da mãe era ensinar essa filha a carregar uma sacola de biscoito e, ao mesmo tempo, preservar os biscoitos inteiros, né? Mas ela pensa que é a conduta da filha de não saber manusear a sacola que está gerando sentimento de raiva nela. Ah, porque se minha filha não estivesse fazendo isso, eu não estaria com raiva dela. Não. Não é essa a lógica da comunicação violenta e não violenta. A lógica é: todo sentimento é causado por a insatisfação de alguma necessidade que eu tenho. A conduta do outro nunca vai causar o meu sentimento. Isso aí, gente, não é só o sentimento de raiva, não. É qualquer sentimento, tá? Eu estou usando o exemplo aqui do sentimento da raiva, mas é qualquer sentimento. Todo sentimento é fruto da minha necessidade não atendida. E aí o exemplo que está aqui do conflito 2, desse caso em que o filho adolescente ou a filha adolescente se torna pai, se torna mãe, talvez esse seja um caso adequado para o conflito, para o conselho mediar. Por quê? Porque normalmente esses casos têm uma preocupação com o futuro do bebê, com os cuidados para com o bebê, com a mãe ou o pai adolescente, se eles vão dar conta de manter uma dinâmica de desenvolvimento, de estudo, de trabalho, e ao mesmo tempo fazer as suas funções de pai e de mãe. Então, casos assim podem ser adequados para o conselho mediar. É claro que sempre atento se não há relatos de crimes de violência, tá? Mas esse é um bom indicativo. Então, pessoal, voltando aqui no slide, voltar-se para o diálogo sobre os sentimentos e necessidades presentes nessas situações de conflitos. Esse é o papel da mediação, né? Ao invés de buscar punir o outro, não, vamos entender os sentimentos e necessidades. E aqui nós temos o conflito 3, um outro exemplo. Um conflito entre mãe ou pai e pai ou um parente próximo que cuida do adolescente, em que o jovem mostra que não quer estudar ou ir à escola, ou está saindo muito, dormindo noites seguidas fora de casa, ou está agressivo e levanta a suspeita de uso de drogas. E o outro responsável, pai ou mãe, ou outro responsável qualquer, participa pouco ou está ausente da relação. Bom, então, o que a gente precisa de entender aqui? A mediação é um convite para as pessoas se voltarem para os seus sentimentos e necessidades. As famílias, as crianças, os adolescentes se voltarem naquela situação de conflito para os seus sentimentos e necessidades. E esse caso em que o adolescente está com algum problema, ou com a escola, ou que quer ficar muito na rua, ou está muito agressivo, ou está, às vezes até a família tem suspeita que ele está usando drogas, ou álcool, ou alguma droga, outro tipo de droga, talvez a mediação seja adequada para esse tipo de situação, para esse tipo de conflito familiar, né? Para trabalhar
essa questão aí de fundo que está causando esse conflito, ok? Seguindo aqui nos slides. Então, agora nós falaremos sobre a comunicação não violenta. Então, a comunicação não violenta, ela foi sistematizada por Marshall Rosenberg e se baseia em 4 princípios básicos. Primeiro, observar sem julgar ou sem avaliar. Segundo, expressar sentimentos ou emoções. Terceiro, expressar necessidades ou motivações. Quarto, fazer pedidos com ações positivas e específicas. A mediação de conflitos pode auxiliar os conflitantes a se expressarem a partir desses 4 princípios. Para a CNV, ou comunicação não violenta, toda agressão é a expressão trágica de necessidades não satisfeitas. Então vamos entender isso aqui, pessoal. Nós vimos o padrão de comunicação violenta, que é, eu julgo a conduta do outro, você está errado. Esse julgamento vai me fazer sentir raiva daquela pessoa, do que ela fez. Ao sentir raiva, eu vou querer punir ou castigar aquela pessoa, na esperança de que a punição, que é a dor que eu vou incutir nela, o sofrimento que eu vou impor sobre ela, faça ela se arrepender e mudar do mal que ela fez. Esse é um padrão de comunicação violenta, segundo Marshall Rosenberg. Então, o trabalho do mediador conselheiro é ajudar as famílias, as comunidades a sair um pouco desse padrão e aprender a se comunicar em termos de sentimentos e necessidades. E aí é que entra a comunicação não violenta, que seria uma alternativa a esse padrão de comunicação violenta. E segundo Marshall Rosenberg, a comunicação não violenta, ela se baseia nesses 4 princípios que nós acabamos de ler. O primeiro, observar sem julgar ou sem avaliar. O segundo, expressar sentimentos ou emoções. O terceiro, expressar necessidades ou motivações. E o quarto, fazer pedidos. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso, mas a mediação pode usar esse padrão de comunicação não violenta para ajudar os próprios envolvidos no conflito a aprender a lidar com esse conflito sem se basear na punição. E uma coisa importante, que para a comunicação não violenta, toda vez que eu agrido alguém, seja com palavras ou com ações, na verdade aquilo é uma expressão trágica de uma necessidade que eu tenho. Eu não sei expressar a minha necessidade de maneira não agressiva e eu agrido. Eu xingo o filho, eu incuto uma punição, eu bato fisicamente no filho, mas no fundo, quem age assim tem uma necessidade legítima, mas a pessoa não está conseguindo expressar essa necessidade. Então a mediação pode ser esse canal, esse momento, esse espaço para as famílias, os adolescentes, as comunidades aprenderem a expressar as suas necessidades de maneira não trágica ou não agressiva, ok? Então, vamos entender um pouco a comunicação não violenta. Então, tem aqui dicas para se buscar uma comunicação não violenta. Sobre o primeiro princípio da comunicação não violenta, para observar sem julgar ou sem avaliar. O que eu devo fazer? Relate os fatos específicos praticados na relação conflituosa, sem divagar ou julgar o outro. No máximo, é possível dizer se gostou ou não do que foi feito ou dito. Exemplos. Filha, quando te vejo com 15 anos e mãe de um bebê, é uma observação sem julgar. A filha pode falar, mãe, quando te vejo gritando comigo ou falando alto. Então, o segredo da observação sem julgamento, gente, é a gente ser como uma câmera filmadora, uma câmera que filma os fatos. Essa câmera está filmando o que está acontecendo. Se alguém falou ou deixou de falar, se alguém fez ou deixou de fazer. Essa câmera não fala, mas, mãe, a senhora está muito nervosa, mãe, a senhora é muito sem paciência. A câmera não fala isso, ela filma o fato. Da mesma maneira, a câmera não fala, filha, você é uma irresponsável, você está se tornando uma devassa. Ela não fala isso.
elas relatam o fato. Filha, quando eu te vejo com 15 anos e com um bebê, é um fato concreto. A filha não vai se sentir julgada ao escutar a mãe falar assim. Do mesmo modo, a mãe não vai se sentir julgada pela filha quando a filha falar: mãe, quando eu te vejo gritando comigo, ou falando alto, porque às vezes a mãe pode até negar que está gritando, né? Mas dependendo da situação é até impossível negar. Então o segredo de observar sem julgar é você relatar os fatos que você está vendo, os fatos concretos, sem fazer nenhum julgamento de que ela é isso, ela é aquilo, ela está certa, ela está errada, ela é correta ou não, né? Então esse é o segredo. Isso é fruto de treino. Com o tempo a gente aprende a fazer essas observações uns para os outros sem incutir um julgamento ou uma avaliação, tá? Bom, e o segundo princípio, qual que é a dica? Então, o segundo princípio da comunicação não violenta, para expressar sentimentos, procure pensar sobre qual é a emoção específica que está sentindo diante do fato praticado. É medo? Eu estou com medo? Eu estou preocupado? É preocupação? É ansiedade? Procure o motivo ou a necessidade que está causando esse sentimento. Exemplos. Filha, quando te vejo com 15 anos e mãe de um bebê, fico desesperada. É o sentimento da mãe. Ela falar esse sentimento é importante, tanto para ela se conhecer na sua necessidade, quanto para a filha que escuta. Ou estou muito preocupada. É importante as famílias resgatarem esse aprendizado em prol da efetividade da doutrina da proteção integral das crianças e adolescentes. Às vezes parece uma coisa boba, um detalhe pequeno, mas não é. Isso faz toda a diferença. Do mesmo modo, a filha: mãe, quando eu te vejo gritando comigo ou falando alto, fico com medo. O sentimento de medo, ou com raiva, ou eu me sinto culpada. Então é importante o diálogo passar pela expressão dos sentimentos. Muitas vezes é difícil isso, que nós fomos educados para não falar de sentimento, porque é sinal de fraqueza, eu estou expondo a minha vulnerabilidade. Mas esse não é o caminho da mediação de conflitos, pelo contrário. O caminho da mediação é resgatar esse diálogo sobre sentimentos, para que os envolvidos no conflito se conheçam melhor e assim possam se empoderar e aprender a efetivar os direitos da criança e do adolescente. Seguindo aqui, uma dica para o terceiro princípio. Então, o terceiro princípio da comunicação não violenta: para expressar necessidades, procure pensar sobre qual é o motivo de estar em conflito com o outro. O que é mais importante para você naquela situação de conflito? Exemplos. Filha, quando te vejo com 15 anos e mãe de um bebê, fico desesperada ou muito preocupada, pois preciso saber como você vai conseguir conciliar os estudos com os cuidados com o seu bebê. Ou a filha pode falar: mãe, quando te ouço gritando comigo ou falando alto, fico com medo ou com raiva, pois preciso saber o motivo desses sentimentos. Então, nesses exemplos aqui, quais são as necessidades em jogo? O que essa mãe precisa que está levando ela a ficar desesperada com o fato da filha ser mãe? Que está levando ela a ficar muito preocupada? Isso são as necessidades. Muitas vezes essas necessidades não estão claras para as pessoas. Muitas vezes elas são até inconscientes. Mas a mediação pode ajudar a trazer isso à consciência. Esse momento de diálogo, especialmente preparado para essas famílias, pode ajudar a trazer à consciência essas necessidades mais profundas. E isso é fundamental para a família se reorganizar em torno daquele conflito, para ela se mobilizar, para ela se unir, juntar forças. Não só a família, às vezes a própria comunidade, a depender do conflito, é do interesse da comunidade tomar consciência dessas necessidades. Então, expressar as necessidades é expressar as motivações fundamentais. É aquilo de mais importante que está em jogo. Porque uma mãe que está com raiva da filha por ela ter engravidado aos 15 anos, que está desesperada, qual que é a necessidade dessa mãe? Com certeza, ela está preocupada com o bem-estar desse bebê, com o futuro da filha, com uma possível sobrecarga que vai recair sobre os ombros dela.
Então, os sentimentos que elas estão aflorando naquele momento, daquele conflito, são frutos dessas necessidades não atendidas. É preciso que haja um diálogo para essas necessidades, para que essas necessidades venham à tona. E a partir daí, as famílias consigam pensar em como satisfazer essas necessidades. Da mesma maneira, a filha, ela tem uma necessidade de entender por que minha mãe está com tanta raiva de mim. Eu preciso ser, apesar do que eu fiz, eu preciso ser respeitada, eu preciso ser reconhecida enquanto filha. Eu não deixo de ser digna porque eu me tornei mãe aos 15 anos. Então essa filha, ela também tem sentimentos que são fruto dessas necessidades. Então aprender a expressar essas necessidades para essa mãe e para outros familiares e até outras pessoas da comunidade, vai fazer toda a diferença na hora de pensar em maneiras de satisfazer essas necessidades e efetivar os direitos. E aqui uma coisa importante, gente, essas necessidades das famílias, das crianças e adolescentes, estão protegidas pelo direito da criança e adolescente. A própria legislação traz no seu conteúdo a proteção dessas necessidades, que são as necessidades básicas de todo ser humano, que vai conferir dignidade para ele. Seguindo aqui no slide, o quarto princípio, uma dica. Quarto princípio da CNV, da comunicação não violenta. Faça pedidos com ações específicas e positivas, capazes de satisfazer suas necessidades. Exemplos. Filha, quando te vejo com 15 anos e mãe de um bebê, fico desesperada ou muito preocupada, pois preciso saber como você vai conseguir conciliar os estudos com os cuidados com o seu bebê. Filha, podemos conversar sobre esse assunto pelo menos 2 vezes por semana após o jantar? Poderia ser o pedido de uma mãe. O exemplo da filha. Mãe, quando te vejo gritando comigo ou falando alto, fico com medo ou com raiva, pois preciso saber o motivo desses sentimentos. Mãe, você pode me dizer o que mais tem te deixado irritada quando você pensa em mim e no meu bebê? E o meu bebê? Então vejam bem, o que está grifado aí são os pedidos. Os pedidos, eles visam satisfazer as necessidades que as pessoas estão começando a encontrar. Eles precisam ser específicos e positivos, né? É muito comum nós fazermos pedidos negativos uns para os outros. Não faça isso, pare com aquilo. Só que o pedido negativo, ele serve muito mais para confundir quais são as necessidades do que para esclarecer. E outra coisa importante, que muitas vezes a gente faz pedidos genéricos, abstratos, e não coisas específicas. Então, se essa mãe fala, filha, nós precisamos conversar aí muito, porque eu estou uma pilha de nervos, estou desesperada. E desse jeito, nossa interação vai ficar violenta, nossa comunicação vai ficar violenta, né? Então essa é uma necessidade dessa mãe. E talvez incluir outras pessoas nessa conversa, que são da confiança dela e da filha, para pensarem juntos em como cuidar dessas necessidades que ela tem enquanto mãe. Do mesmo modo, essa filha, ela precisa de pedir para essa mãe, mãe, por favor, me diga, eu não estou entendendo o motivo de tamanha preocupação ou desespero. Ah, como assim, né? Para um pai e para uma mãe é óbvio ficar desesperado com um filho adolescente grávida, uma filha grávida, é óbvio. Mas para o filho não é óbvio. Ele precisa aprender, e às vezes o aprendizado virá do diálogo, da mediação, né? Então, essa pergunta que a filha faz com esse pedido, mãe, por favor, eu preciso entender melhor qual que é a sua preocupação, até para eu poder me preparar melhor para ajudar a satisfazer essa necessidade sua. Então, essa é a dica sobre o quarto princípio. Gente, se nós pararmos para pensar, esses 4 princípios, eles resumem como o diálogo deve acontecer numa mediação. Eles são dificílimos de ser alcançados na prática. Eu entender os princípios aqui, a explicação, é fácil. Imagino que vocês todos aí estejam entendendo os 4 princípios. Observar sem julgar, expressar sentimentos, expressar necessidade, fazer pedido específico positivo. O difícil é realizar esses princípios numa situação de diálogo em meio aos conflitos.
Porque no conflito o que eu quero fazer? Julgar o outro, sentir raiva, punir, para ele sentir dor e se arrepender. O mais comum numa situação de conflito é esse padrão de comunicação violenta. Então o desafio é a gente fazer essa transição. E às vezes isso vai implicar até uma mudança pessoal minha enquanto conselheiro tutelar. Às vezes eu estou acostumado com esse padrão de comunicação violenta na minha vida pessoal e profissional. Então eu preciso de reformular isso em mim, para depois eu conseguir mediar um conflito de uma família, de um adolescente, de uma criança. É claro que isso não precisa de ser em momentos estanques. Eu não preciso de estar totalmente num padrão de comunicação não violenta para eu ir mediar os conflitos. Não. Isso é um eterno aprendizado. A gente aprende constantemente. Mas só essa tomada de consciência já vai fazer toda a diferença para quando um conselheiro for mediar algum conflito. Seguindo aqui nos nossos slides. Então agora, sobre a teoria do conflito. Etimologicamente, conflito é embate, luta, choque de ações. Exemplos: uma filha adolescente que pede para sair à noite e a mãe nega. É um conflito. Um pai que xinga ou bate no filho por ele não estar frequentando a escola. Outro conflito. O conflito não pode ser eliminado das relações humanas. Não tem como. Mas a maneira como reagimos a ele pode ser positiva ou negativa. Exemplo: uma mãe que procura compreender por qual motivo o filho está demonstrando agressividade pode estar reagindo de maneira positiva ao conflito. Então, o que nós precisamos entender aqui quando a gente lida com mediação de conflitos? Primeira coisa, o conflito é uma realidade de luta, de embate, né? A própria etimologia da palavra conflito traz essa realidade. Do latim, conflito significa confligere. Com, o prefixo com do latim significa junto. E fligere, bater, friccionar, né? Fligere é de friccionar. Então, bater junto, friccionar junto, são ações que se chocam. Essa é a realidade do conflito. Um filho pede algo, o pai nega. Ali nós temos um conflito. A filha faz algo que o pai desaprova ou a mãe não permite. Nós temos um conflito. Todo e qualquer choque de ações, seja verbal, seja físico, traz essa realidade do conflito. Agora, uma coisa importante, gente, o conflito ele nunca pode ser exterminado das nossas relações. A ideia do conselheiro tutelar ou de qualquer outro ator aí do sistema socioeducativo não é eliminar o conflito, é impossível. O conflito ele é inerente às relações humanas, pelo simples fato de nós sermos diferentes. Não tem como eliminar o conflito das nossas relações. Talvez sim as violências que estão em determinados conflitos, essas sim devam ser eliminadas, mas o conflito em si não tem como ser eliminado, nunca. E o conflito é até positivo. Por quê? Porque ele traz diferenças, ele traz perspectivas diferentes, porque nós somos diferentes, para aquela situação. E, consequentemente, a tomada de poder dos que estão naquele conflito vai ser mais bem aproveitada se essas diferenças são aceitas e exploradas, né? Então, a gente tem que começar a mudar a nossa maneira de enxergar o conflito. O conflito não é algo a ser eliminado. Uma família harmônica, em paz, que garante efetiva os direitos da criança e do adolescente, não é uma família sem conflito. Pelo contrário. Sem violência, sim, ok. Mas sem conflito, não. Então a mediação vai ajudar as famílias a ver que o conflito é um fenômeno natural. A maneira como eu reajo a ele, aí sim, ela pode ser positiva ou negativa. Se eu reajo com violência, com punição, fazendo o outro sofrer na esperança de que ele mude, o que é pouco provável, a gente sabe, mesmo a gente lançando mão da punição e da violência, se eu reajo assim, o conflito provavelmente vai para uma
perspectiva destrutiva. Aquela relação, aqueles vínculos afetivos vão ser destruídos, os vínculos vão ser exterminados, né? Então, a maneira como nós reagimos. A palavra conflito em chinês, ela tem 2 grafias e 2 significados. Um deles é, o conflito pode ser uma oportunidade, e o outro é, o conflito pode ser um abismo. Em chinês, conflito é oportunidade e abismo. O que vai fazer um conflito na minha família se tornar uma oportunidade? A maneira como eu reajo a ele. A mediação é uma maneira que pode fazer que os conflitos familiares que envolvam direitos da criança e adolescente torne aquele conflito uma oportunidade. Agora, se um outro caminho for tomado para aquele conflito, aí pode ser um abismo para aquela família. Tanto para as pessoas envolvidas, as crianças, adolescentes, os adultos, como para garantir dos direitos. Ao invés de nós estarmos fortalecendo a família, a comunidade, a rede de proteção, o mau encaminhamento do conflito vai levar aquela família para um abismo e todos vão ser prejudicados. Ok? Então o conflito não pode ser eliminado. É a maneira como reagimos a ele que pode ser positiva ou negativa, e a mediação é uma das maneiras positivas de se reagir ao conflito. Por fim, a noção de espiral do conflito. O que é espiral do conflito? Uma ação pode estimular uma reação severa, que por sua vez pode estimular uma ação ainda mais severa, conduzindo os envolvidos ao acirramento progressivo do conflito, que pode passar a conter atos violentos e até mesmo morte. Exemplos: uma situação de alienação parental pode ter sido motivada por uma separação indesejada por um dos pais, que por sua vez pode ter sido motivada por uma violência ou traição. Outro exemplo, a agressividade de um adolescente pode ser motivada pela ausência paterna, que por sua vez pode ser motivada pelo alcoolismo do pai. Então, o mediador conselheiro, o conselheiro que está se propondo a aprender e a fazer a mediação, ele precisa entender essa realidade da espiral do conflito. A maioria dos conflitos tem essa espiral. Qual que é a ideia da espiral, gente? Tem muito daquele conflito que está escondido, que está lá por trás, que o assunto que chega é: meu filho não quer ir para a escola. Mas atrás daquele não querer ir para a escola, tem uma espiral de conflito. Tem várias ações e reações que estão contribuindo para a infrequência escolar daquele adolescente, por exemplo. Uma figura que é muito usada para explicar a espiral do conflito é a figura do iceberg. Não sei se vocês já viram aí na internet, em outros lugares, mas usa-se a figura do iceberg para explicar a espiral do conflito. Por quê? Porque o iceberg, como nós sabemos, é uma imensa montanha de gelo e que 80% dela está abaixo da água. 85% de um iceberg, que é essa montanha de gelo, que estão nos polos do nosso globo terrestre, norte-sul, a maior parte dessa montanha de gelo está submersa, está sob a água. Então, é uma figura para ilustrar a espiral do conflito. A espiral do conflito não traz os fatos que estão submersos, ela traz os fatos presentes, mas é importante o conselheiro mediador entender esses fatos que estão escondidos. E aí eu dei um exemplo aqui. O adolescente está agressivo. Qual é um dos fatores possíveis? A ausência paterna. E esse pai pode também estar ausente por outros motivos que ele tem. Ok? Bom, então espero ter contribuído. Essa foi nossa primeira aula e agora nós vamos fazer a nossa atividade, que é um questionário sobre comunicação não violenta, e depois retomamos aí para comentários e correção. Muito obrigado.
Educação à distância, mudando realidades. Então, com muito prazer, estamos de volta após esse período aí para vocês fazerem as atividades. E a atividade que foi proposta para hoje, depois dessa primeira teleaula, foi um questionário sobre a comunicação não violenta. Então eu propus 8 questões sobre comunicação não violenta, 2 para cada um dos 4 princípios. E agora eu vou dar o gabarito, a resposta correta, e vou explicar por qual motivo que aquela é a resposta correta, ok? E depois nós passamos para outras perguntas, questões, críticas e comentários que possam surgir. Bom, então, a primeira questão do questionário diz: qual das alternativas a seguir não contém uma observação com avaliação? Então é uma pergunta sobre o primeiro princípio da comunicação não violenta. Alternativa A: ontem João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. Essa alternativa pode ser considerada uma alternativa que tem uma avaliação. Qual que é a avaliação possível aí? A expressão sem nenhum motivo. Quando eu digo que o outro não tem motivo para estar com algum sentimento para comigo, eu estou avaliando a conduta dele, estou julgando. Ele não tem motivo. Então isso é uma avaliação segundo a comunicação não violenta de Marshall Rosenberg. Alternativa B: meu pai é um homem bom. Homem bom, essa expressão tem uma avaliação ou um julgamento positivo? Sim. Se eu dissesse: meu pai distribui sopa para os moradores de rua todas as sextas-feiras de madrugada, essa observação não teria nenhuma avaliação da minha parte, eu estaria descrevendo o fato concreto. Mas se alguém chega e fala: nossa, mas seu pai é um homem bom, hein? Ele faz isso toda sexta-feira de madrugada, distribui sopão para quem mora na rua, que homem bom. Tudo bem, alguém pode falar assim? Pode. Mas o que é importante a gente entender para o exercício aqui é: homem bom tem uma avaliação, é uma observação com avaliação. Alternativa C: Maria trabalha demais. Trabalha demais. É uma avaliação. Eu estou avaliando que ela trabalha muito. Talvez para outra pessoa não trabalhe tanto assim. Então tem uma avaliação aí nessa expressão, dizer que Maria trabalha demais. Se eu dissesse: Maria trabalha de segunda a sábado, de 8 da manhã às 19 horas da noite, teria avaliação nessa observação? Não. Eu estou descrevendo a semana de trabalho da Maria. Alternativa D: Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião. Essa alternativa não tem avaliação. Essa é a considerada correta, a letra D. Por quê? Eu avaliei o Marcelo ou alguém ao dizer isso: Marcelo não pediu a minha opinião durante a reunião. Não. Percebam, eu me concentrei no fato específico. Na reunião de ontem, que demorou 1 hora ou 2 horas, durante toda a reunião, eu participei e o Marcelo não pediu a minha opinião durante aquela reunião. É possível um fato específico desse acontecer? É. Então, eu não avaliei o Marcelo, eu simplesmente constatei um fato específico. Então essa é a alternativa correta. E a última alternativa, a letra E, diz: Luiz é agressivo. Tem uma avaliação clara aí, né? Eu afirmar que alguém é agressivo, eu estou avaliando essa pessoa, eu estou julgando ela, né? Agora, se eu falo: Luiz bateu no seu filho com uma chinela durante 5 minutos. Ok, essa observação não contém uma avaliação. Eu estou narrando um fato específico, mas do jeito que está aqui, tem uma avaliação. Então a resposta correta da questão 1, letra D. Questão 2, sobre o segundo princípio da comunicação não violenta.
Qual das alternativas a seguir contém um sentimento que está sendo expresso na alternativa, que está expresso verbalmente? Alternativa A. Acho que você não me ama. Tem um sentimento expresso nessa frase? Não tem. A pessoa que diz isso, ela pode estar se sentindo só, mas ela não falou que ela está só. Ela simplesmente disse algo do comportamento do outro. Acho que você não me ama, mas ela não falou de si, do seu próprio sentimento. Então não tem sentimento expresso na alternativa A. Alternativa B. Sinto vontade de bater em você. Tem sentimento expresso nessa alternativa? Não. Qual que é um sentimento que uma pessoa pode estar tendo, uma pessoa que sente vontade de bater na outra? Um sentimento de raiva, possivelmente, né? Mas ela não disse, estou com raiva de você. Até mesmo ao ponto de pensar e querer bater em você. Mas em momento algum ela disse do sentimento dela de raiva, então ela não expressou o sentimento. Alternativa C. Você é nojento. Tem sentimento? Também não. Eu estou avaliando o outro, estou julgando o outro, o ser, a conduta do outro como alguém que é nojento. Mas eu não disse o meu sentimento. Quem diz isso pode estar se sentindo enojado, mas a pessoa não falou do seu próprio sentimento. Ela falou que o outro é nojento, ela avaliou, ela julgou o outro ao invés de expressar o próprio sentimento. Alternativa D. Não tenho nenhum valor. Tem sentimento expresso? Não tem. Uma pessoa que diz isso, não tem nenhum valor, possivelmente ela está entristecida, ela está se sentindo triste, desmotivada, né? Mas ela não falou o sentimento dela. Ela simplesmente falou um pensamento. Eu não tenho nenhum valor. Mas não disse o seu sentimento. Então não tem sentimento expresso na alternativa D também. E a última alternativa, estou triste porque você está partindo. Aí sim, essa tem o sentimento expresso. Estou triste. Né? Então, o segundo princípio da CNV, da comunicação não violenta, nos recomenda a falar o sentimento, a expressar o sentimento. Nesse caso aqui, o sentimento de tristeza. Bom, questão 3. O enunciado da questão. Terceiro princípio da comunicação não violenta. Qual das alternativas a seguir não contém necessidade que está sendo expressa verbalmente? Então, a alternativa ela precisa ter uma necessidade expressa. Ou melhor, não pode ter uma necessidade expressa para ser a alternativa correta. Então, alternativa A. Fico com raiva quando você diz isso, porque quero respeito e ouço suas palavras como insulto. Tem a necessidade expressa nessa alternativa, nessa frase? Tem. A pessoa fala, quero respeito. Então ela está dizendo a necessidade dela expressamente. Fico com raiva, o sentimento raiva. Por quê? Qual que é a necessidade que não está sendo satisfeita e que gerou o sentimento de raiva? Respeito. Eu não estou sendo respeitado. Eu quero respeito. Ela falou a necessidade dela. Alternativa B. Estou triste por você não vir para jantar, porque eu estava esperando que pudéssemos passar a noite juntos. Tem uma necessidade expressa nessa frase? Sim. Passar a noite juntos. Essa era a necessidade. É a necessidade expressa. Companhia. O sentimento de tristeza decorre dessa necessidade não estar sendo satisfeita. Eu queria passar a noite junto com você. Eu queria a sua companhia. Estou triste por isso. Então a necessidade está expressa nessa alternativa. Alternativa C. As pequenas coisas que as pessoas dizem, às vezes me magoam. Tem necessidade expressa nessa alternativa? Não. Não tem. A pessoa não diz o que ela precisa, o que é importante para ela. Ela falou, as pequenas coisas que as pessoas dizem, às vezes me magoam. Ela falou o sentimento dela de mágoa, mas não falou o que ela precisa. Talvez uma necessidade que faça sentido para essa alternativa seja,
Às vezes, quando as pessoas dizem algumas coisinhas, fico magoado, porque quero ser valorizado e não criticado. Aí sim, se a pessoa falasse isso, eu estou magoado. As pequenas coisas que dizem me magoam porque eu quero ser valorizado. Aí sim ela estaria dizendo a sua necessidade. Então a alternativa C, que é a alternativa correta. A alternativa C não contém a expressão da necessidade. Alternativa D. Estou grato por você ter me oferecido uma carona, porque eu precisava chegar em casa antes das crianças. Tem a necessidade expressa? Tem. Precisava chegar em casa antes das crianças. Essa é a necessidade. Ela está grata, o sentimento de gratidão, porque essa necessidade dela de chegar antes foi satisfeita. Então tem uma necessidade expressa. A alternativa é: estou desmotivado porque gostaria de já ter progredido mais em meu trabalho. Tem necessidade? Tem. Progredido em meu trabalho, necessidade de progressão, de crescimento profissional. Então a pessoa está se sentindo desmotivada porque não progrediu. Então tem a necessidade e tem o sentimento. Ok? Questão 4. Sobre o quarto princípio da comunicação não violenta. Qual das alternativas a seguir a pessoa está solicitando que alguma ação específica seja feita? Então a gente quer ver se tem algum pedido específico e positivo. Alternativa A. Gostaria que você me dissesse uma coisa que eu fiz de que você não gostou. Tem um pedido específico nessa alternativa? Tem uma ação específica? Essa é a alternativa correta? É. Me diz uma coisa que eu fiz que você não gostou. Uma? Me diz uma que você não gostou. É um pedido específico, não é? Quem escuta isso entende. Ah, uma coisa? Peraí, deixa eu lembrar aqui. Ontem, semana passada, é um pedido específico. Essa é a alternativa correta. Letra A, da questão 4. Letra A, alternativa correta. Letra B, alternativa B. Quero que você me compreenda. Tem um pedido específico? Tem uma ação específica sendo solicitada? Não, é muito amplo. Quero que você me compreenda? Em que sentido? No quê? Na minha vida profissional? Na minha vida amorosa? Na minha questão com os estudos? Em que sentido que eu quero que você me compreenda? Percebe que é um pedido muito amplo, muito genérico? Não tem uma ação específica. Alternativa B. Alternativa C. Gostaria que você sentisse mais confiança em si mesmo. Tem uma ação específica, um pedido específico? Também não. Sentir confiança em si mesmo? Em que sentido? É muito amplo. Mesma coisa do outro. Quero que você me compreenda, é muito amplo. Quero que você sinta mais confiança em si mesmo. Também é muito amplo. Confiança no quê? Em que sentido que você está falando? Alguém pode ser confiante em algum aspecto e não tão confiante em outros. Então, não tem um pedido específico. D, alternativa D. Gostaria que você me deixasse ser eu mesma. Tem uma ação específica sendo solicitada? Deixar ser eu mesma? Não tem. Também é um pedido genérico, amplo. A pessoa que escuta esse pedido pode não entender. Como assim? Deixar ser eu mesmo? Em que sentido? Gostaria de conhecer melhor você. Tem uma ação específica? Também não, é um pedido muito amplo. É um pedido muito genérico. Então, a questão 4, a alternativa correta é a alternativa A. É a única que tem um pedido específico. Questão 5. Sobre o primeiro princípio da comunicação não violenta, qual das alternativas a seguir contém uma observação com avaliação? Então eu quero a alternativa que tenha avaliação, tá? Então a alternativa A. Ontem à noite, Lúcia roeu as unhas enquanto assistia a TV.
Tem uma avaliação nessa observação? Ontem à noite, Lúcia roeu as unhas enquanto assistia TV. Não tem. Vejam bem, gente, é um fato específico que foi relatado, que foi narrado. Ontem à noite ela roeu as unhas enquanto assistia TV. Eu não julguei a Lúcia, eu não falei que ela é nervosa, não falei que ela é descontrolada, que ela é muito ansiosa, não. Eu simplesmente narrei o fato. Ela estava assistindo a TV roendo as unhas. Não tem avaliação. Alternativa B. Minha tia reclama de alguma coisa toda vez que falo com ela. Tem avaliação nessa alternativa? Essa tem. Na verdade, duas avaliações. Primeiro, quando eu falo que minha tia reclama. Ao falar, não, fulano reclama demais, fulano reclama, né? Ele é reclamão, tem uma avaliação aí. Eu estou avaliando a pessoa como quem reclama. Às vezes o que reclama para mim não é para o outro. E a outra avaliação é toda vez que falo com ela. Uai, toda vez? Como assim? Quantas vezes você já falou com sua tia? 1000? Todas elas ela reclamou? Você lembra todas essas vezes? Não tem como. Então, também tem uma avaliação aqui. Então, a alternativa B é a resposta correta. Quando eu afirmo que minha tia reclama de alguma coisa toda vez que eu falo com ela, eu estou avaliando nessa fala. Essa fala é avaliadora. Alternativa C. Cláudia foi a primeira da fila todos os dias dessa semana. Tem avaliação? Não. Eu constatei. Suponha que eu sou cantineiro da escola, que eu estou na portaria da escola, e eu constato que todo dia a Cláudia é a primeira a sair da sua sala, correr e ficar em primeiro lugar na fila da merenda. Ela fez isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Ok, não tem avaliação nenhuma, não tem julgamento. Alternativa D. Antônio me disse que eu não fico bem de amarelo. Tem avaliação, gente, nessa alternativa? Não tem. Ah, mas ele falou que eu não fico bem de amarelo, ele está me julgando. Tá, mas percebam, a alternativa fala, ela diz da fala do Antônio. Ela se refere ao que o Antônio disse. É como se eu tivesse falado assim, ó. A professora Rose me disse que a aula vai começar às 5h30. Eu estou me reportando ao que ela disse. Aqui não tem nenhuma avaliação. O que a pessoa falou, sim, tem uma avaliação, que eu não fico bem de amarelo, mas o que eu disse, não tem. Alternativa D. Meu filho deixou de escovar os dentes antes de dormir nas 2 últimas noites. Tem avaliação? Também não. Eu constatei um fato. Ontem e anteontem, ele esqueceu de escovar os dentes à noite antes de dormir. É um fato. Eu não falei que ele é preguiçoso, que ele é um sujão, um porco. Né? Se eu tivesse falado isso, eu teria avaliado ou julgado meu filho. Questão 6, sobre o segundo princípio da comunicação não violenta de novo. Qual das alternativas a seguir não contém algum sentimento expresso, verbalmente? Qual delas não tem o sentimento na alternativa? A. Quando você não me cumprimenta, sinto-me negligenciado. Tem um sentimento expresso aqui nessa frase? Não tem. Gente, segundo Rosenberg, não tem. Isso é polêmico. Essa frase aqui, ela é mais difícil de entender, porque a pessoa fala, sinto-me negligenciado. Uai, não é um sentimento? Segundo Marshall Rosenberg, não é. E o ato de negligenciar é do outro. Talvez o meu sentimento seja solidão. Quem está falando que o outro está negligenciando, está se sentindo só. Mas segundo Rosenberg, essa aqui é a alternativa correta, a letra A. Então, não tem o sentimento expresso. Quando fala, quando você não me cumprimenta, sinto-me negligenciado. Segundo Rosenberg, negligenciado é um ato do outro. A B, estou feliz que você possa vir. Tem sentimento? Tem, feliz. A C, fico com medo quando você diz isso. Tem sentimento? Tem, medo. A D,
Sinto-me gratificado a respeito do que você fez por mim. Tem sentimento? Tem. Gratidão. Ah, é? Sinto-me frustrado. Tem sentimento? Tem. Frustração. Então, a alternativa correta, letra A, da questão 6. A questão 7, sobre o terceiro princípio da CNV, comunicação não violenta. Qual das alternativas a seguir contém necessidade que está sendo expressa verbalmente? Então, eu quero qual alternativa que tenha necessidade expressa. A. Você me irrita quando deixa documentos da empresa no chão da sala de conferências. Tem a necessidade nessa alternativa? Não tem. Tem o sentimento, irritação. Mas qual que é a necessidade? Não está expresso. Possivelmente, uma pessoa que está se sentindo irritada quando o outro deixa os documentos no chão, qual que é a necessidade que essa pessoa tem? Organização, ordem, limpeza, mas não está falado, não está expresso. B. Sinto-me frustrada quando você chega atrasado. Está expressa a necessidade nessa frase? Letra B? Também não. Qual que é a necessidade de uma pessoa que se sente frustrado com o atraso da outra? Compromisso com horário, pontualidade, que talvez tenha sido o sentimento da professora Rose hoje. Né? Mas não está expresso na letra B. Letra C. Estou desapontado porque você disse que faria aquilo e não o fez. Tem a necessidade? Estou desapontado. O sentimento tem. Eu estou desapontado. Mas qual que é a necessidade? Não tem. Talvez de confiar no outro. A minha necessidade de confiar em você. Você vai e fala que vai fazer alguma coisa e não faz, eu não satisfaço a minha necessidade. Mas ela não falou, a minha necessidade é confiar em você. Eu preciso confiar em você. Eu quero, não falou. Não está expresso. Fico com medo quando você levanta a voz. Tem a necessidade expressa aqui? O sentimento tem, medo. E a necessidade? Não tem. Quem sente medo, gente, qual que é a necessidade de uma pessoa que está sentindo medo? Segurança, proteção, mas ela não falou. Eu fico com medo quando você levanta a mão, porque eu quero ter certeza que eu estarei segura, que eu não sofrerei nenhuma agressão. Aí sim ela falou a necessidade, mas aqui na frase ela não fala. É difícil, né, gente? A gente acha que... Mas na prática do diálogo é que é o desafio. Quando você recebeu aquele prêmio, fiquei feliz, porque eu esperava que você fosse reconhecido por todo o trabalho que dedicou àquele projeto. Tem necessidade? Expressa. Sentimento, felicidade. A necessidade? Tem. O reconhecimento do outro. A minha necessidade era que o fulano fosse reconhecido, porque ele trabalha demais, ele dedica demais, ele ficou bom naquilo. Então eu queria que ele fosse reconhecido. Tem a necessidade expressa, que o outro seja reconhecido. Às vezes a nossa necessidade não diz respeito só à nossa pessoa, não. Diz respeito a pessoas com quem nós convivemos. Então a letra E é a alternativa correta. É a única dessas aqui da questão 7 que tem a necessidade expressa. E por fim, a última questão, questão 8, sobre o quarto princípio da comunicação não violenta. Qual das alternativas a seguir a pessoa não está solicitando que alguma ação específica seja feita? Então, qual das alternativas não tem um pedido específico? A. Gostaria que você dirigisse dentro do limite de velocidade. Tem um pedido específico? Sim. 60 km por hora, você está dirigindo além. Queria que você dirigisse abaixo dos 60. B. Gostaria que você preparasse o jantar aos sábados. Tem um pedido específico? Tem. Mais claro do que isso, sábado o jantar é seu. Quando nós não sairmos, o jantar é seu, ok? É específico, tá claro que é um pedido específico. C. Gostaria que você não abrisse a minha gaveta do armário. Tem um pedido específico, uma ação específica? Tem. A alternativa C está clara qual que é a ação. E D,
Alternativa D, gostaria que você fosse honesto comigo a respeito da reunião de ontem. Tem um pedido específico, gente, nessa alternativa? Gostaria que você fosse honesto comigo a respeito da reunião de ontem. Não. Honesto com você? Em que sentido? Sobre o quê? Em relação ao que você quer que eu seja honesto com você sobre a reunião de ontem? Ah, se meu nome foi falado lá, se eu fui criticado. Ok, mas do jeito que está aqui a alternativa, não tem um pedido específico. Essa alternativa que é a correta. Então a alternativa D não tem um pedido específico, o pedido é genérico. Ó, seja honesto comigo sobre a reunião de ontem. Não dá para a gente entender. E a última alternativa, é, quero que você pare de se punir. Como assim? Eu me puno como? Eu posso me punir com as palavras, eu posso ser duro comigo com as minhas palavras, ou eu posso me punir de outras maneiras. Não tem um pedido específico na alternativa B. Bom, essas foram as questões para a gente treinar a comunicação não violenta. Espero que vocês tenham aproveitado. Nós temos uns poucos minutinhos aí, talvez dê para responder uma ou duas perguntas, se nós tivermos, ou para escutar a professora Rose, se ela quiser dizer alguma coisa. Como é que nós estamos aí, professora? Então, tem uma fala dos cursistas ali de Araguaína, de Tocantins, né, parabenizando, né, o professor Obrigado. Pela sua aula, pela clareza da explicação, né, nesse momento. E assim, o senhor falando, eu também estou aprendendo aqui, gente. Estou aqui, nossa, maravilhada, né? Me autoavaliando, me autoanalisando, para saber em que momento que passou-se, né? Eu participei, fiz a provocação dessa comunicação violenta, né? E aí a gente procura agora, né, pensar no que vai falar. E é interessante essa reflexão que você está trazendo, que serve também esse julgamento, né, que a gente precisa ter um julgamento a partir de si. Quando eu, conselheiro tutelar, eu recebo uma denúncia, ou eu, conselheiro tutelar, recebo uma informação, né? Então, assim, de que até para aplicar medida de proteção para esse menino e para essa menina, né? Então, eu tenho que fazer igual você falou assim, fiquei chateado porque está tudo bagunçado. Mas por que está tudo bagunçado? Então, por que surgiu essa denúncia? Por que esse menino atuou dessa forma? Né? Então, até nesse momento, a mediação de conflitos, ela pode entrar e pode também mudar a concepção e mudar a aplicação da medida desse conselheiro. Perfeito, Rose. Esse comentário é muito oportuno, porque quando a gente estuda mediação de conflitos e comunicação não violenta, isso não serve apenas para o método em si, porque nós veremos nas próximas aulas qual que é o método da mediação que um conselheiro deve seguir para fazer. Mas isso serve para a nossa vida pessoal e profissional como um todo. Então, se o conselheiro aprende a se comunicar de maneira não violenta, ele vai ter mais eficácia na hora de atender e fazer um outro encaminhamento, de aplicar uma outra medida, de fazer um contato com outro parceiro da rede de proteção, né? Então, é muito oportuno que você disse, professora Rose, porque é exatamente isso. Isso vai aprimorar as nossas comunicações dentro e fora da mediação, nos nossos outros afazeres profissionais e até mesmo pessoais, né? O ganho que nós temos aí de estar nos dedicando a isso, né? Tem mais uma pergunta aqui do Polo de Rondônia, da Nayara, que diz: o conflito, no caso, só pode ser resolvido se as duas partes tiverem consciência da necessidade de resolver, ou só a partir de um lado é impossível resolver? Então, nós veremos nas próximas aulas que o conflito precisa de ter a vontade das pessoas, e no mínimo duas pessoas. Não tem como você obrigar alguém a sentar numa mediação, num diálogo. Não tem como, tem que ser voluntário, tem que haver o respeito à autonomia da vontade. Mas isso vai ficar aí para os nossos próximos encontros, para as nossas próximas aulas. Mas muito obrigado pela pergunta, muito oportuna, e até breve. Muito obrigado, professora Rose.
Eu que agradeço essa oportunidade e logo mais à noite a gente vai estar junto aí discutindo essa atividade agora da tarde, que é um filme bem legal. Toda vez que eu assisto eu choro, é muito, muito interessante a gente discutir a partir dele. Boa tarde, bom almoço. Tchau, gente. Obrigado. Educação à distância, mudando realidades.